É o que a gente vai falar hoje aqui no programa Vida Plena. Estamos recebendo o nutricionista esportivo Rogério Frade aqui no nosso programa. Rogério, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Falar um pouquinho sobre esse assunto. Quando a gente começa a falar de pizza, o principal tema aí é a questão da massa, que é uma fonte de carboidrato, certo? O carboidrato ele é importante para o nosso organismo. O consumo dele é o grande vilão da pizza, digamos assim? O carboidrato é muito importante, né? Não vamos colocar ele totalmente como vilão, certo. Mas o carboidrato na nossa alimentação é a principal fonte de energia. Então, nós precisamos ter um consumo diário desse carboidrato, inclusive uma quantidade, né, maior do que alguns outros nutrientes. Certo. Então, certo? cortar carboidrato da alimentação pode ser prejudicial. Com certeza, isso não é interessante, né? Algumas dietas que fazem muita restrição de carboidrato faz com que a longo prazo as pessoas tenham alguns sintomas, né? Algumas deficiências, isso não é legal. Certo. Tá? Então, realmente o carboidrato faz parte, é importante. A questão é da moderação. A gente até vai comentar alguns tipos de carboidratos ou da própria massa da pizza que pode ser de uma forma mais saudável. Isso que eu ia perguntar, de que maneira que essa pizza, por exemplo, começar pela massa pode ser mais saudável? Então, a própria massa a gente pode utilizar a farinha integral, né, que já se utiliza há muito tempo, sendo uma opção mais interessante. Em vez de usar a farinha branca, né, chamada refinada, pode ser utilizada a farinha integral, que ela é muito mais saudável e interessante, né, em termos assim que a gente fala de até índice glicêmico. E essa que a gente trouxe, por exemplo, é de massa integral. E aí muda, por exemplo, o gosto? Qual que é a principal diferença? Você falava dos benefícios da massa integral. Quais são as principais diferenças que nós notamos? Em termos de sabor, você nota assim alguma leve diferença, né? Porque a farinha integral, ela é rica mais em fibras, né? Em vitaminas, principalmente do complexo B, mas a diferença é mínima, né? Muitas vezes as pessoas, às vezes até podem estranhar no início, mas depois acabam se acostumando. Mas a vantagem é muito grande. Muito grande. Como eu coloquei, a principal vantagem que temos de fibras. Então, a quantidade de fibras que nós temos nas massas integrais, né, feito com farinha, ela é muito grande. Isso já tem um benefício, por exemplo, para as pessoas que têm problemas intestinais, de intestino preso. Então, facilita, né, essa questão intestinal toda. Ah, certo. E no caso, os prejuízos da farinha branca, que seria o contrário da farinha integral, é porque ela traz o que de malefícios para a nossa saúde, por exemplo? Então, a farinha branca, na verdade, a gente é considerada, em termos de índice glicêmico, né, sendo alto. Isso faz com que o nosso organismo tenha uma chamada rápida absorção, né, desse carboidrato, que é na forma de glicose, e isso faz com que a insulina seja liberada muito rápido. Ah, tá. Índice glicêmico seria isso? É como esse carboidrato vai se transformar em glicose no nosso organismo? É a forma que a gente absorve, né? Que aí, no caso, é absorvido muito rápido e eleva demais a insulina. Isso, a longo prazo, pode vir trazer alguns problemas, como diabetes, por exemplo. A nossa alimentação ela é muito rica em carboidrato? A gente pode perceber que o brasileiro acaba comendo muito mais carboidrato e dessa maneira equivocada, utilizando, por exemplo, a farinha branca? Sim, muito, realmente. A recomendação que a gente tem de farinha integral seria em torno de 60% a 70% da alimentação, né, das nossas massas, vamos dizer assim. E a gente consome o inverso, muito mais refinado do que o integral. Certo. Agora uma dúvida, por exemplo, a gente faz aqui a nossa massa integral, aí vai fazer o recheio. Aí vira aquela confusão, porque você coloca aqueles queijos super gordurosos, aquelas carnes gordurosas, e aí vai por terra todo esse esforço de tornar a pizza mais saudável, né? Tem que ficar de olho no recheio também? A principal diferença que eu falo é o recheio realmente. Às vezes as pessoas acham que o problema está na massa e nem sempre. O recheio é onde a gente vai ter a maior quantidade de calorias. Certo. Então, muitas vezes, essas pizzas que levam, por exemplo, 3, 4 queijos, são pizzas que têm aí, em média, de 350, quase 400 calorias um pedaço. Tá. Isso é muita coisa. E a gente normalmente não come um pedaço só, né? Exatamente. Seria aí muito mais do que uma refeição. É próximo de uma refeição até, né? Completa, né? E você já tem ali, então, em um pedaço, simplesmente. Certo. Então, como que eu faço para associar ingredientes saudáveis à minha pizza? Então, nós temos algumas opções que são interessantes, que não acaba ficando a pizza tão calórica. Tá. Então, a gente pode estar substituindo, por exemplo, esses queijos chamados gordos, né? Como, por exemplo, temos mussarela de búfala, né? Que é um queijo mais... menos calórico, né, mais interessante. Tá. Temos também o próprio queijo fresco, né, o Minas também, que é muito interessante para ser utilizado tá, na pizza. Então, quanto mais clarinho o queijo, melhor pra gente. Isso, se a gente pensar que ele vai ficando mais branquinho, ele é menos calórico, tem uma quantidade menor de gordura.
Tá, e que é o que traz aí alguns prejuízos para a gente. Exatamente. Certo. E aqueles embutidos que muitas vezes a gente vê também, presunto, salame, essas coisas também devem ser evitadas? Não vamos falar que não devemos comer, mas evitar ao máximo, né? Pela grande quantidade de sódio que nós temos, né? Muito sal. Sim. Então, isso pode agravar aí, principalmente quem tem alguns problemas de pressão. Então, usar de forma bem moderada e substituir também. Perfeito. O risco do sódio para a nossa alimentação, que também é uma alimentação bem carregada nesse item, é muito grande, certo? Muito, muito. Em média, o brasileiro consome em torno de 10 gramas de sal por dia, sendo que a recomendação é em torno de 4, né? Então, realmente, isso é um problema. Certo. E quando a gente faz a pizza, o ideal é que a gente faça a pizza em casa, que a gente compre ou peça em lugares que sejam frescos, porque a gente também tem muito a venda desses produtos congelados, né? Sim, sim. Traz aí alguns prejuízos para a gente? Olha, às vezes, por ter uma quantidade muito de produtos que a gente chama condimentos, né, químicos, né, aditivos industrializados, então seria interessante fazer realmente em casa. Se você conseguir preparar sua pizza em casa, seria muito mais interessante. Perfeito. A gente fala sempre sobre a importância de uma alimentação equilibrada e aí a gente fala das saladas, por exemplo. Eu consigo transportar a minha salada para a minha pizza também? Claro. É possível trabalhar com esses ingredientes? É possível, fica interessante e é muito bom porque às vezes a gente consegue não só agregar ali a questão da salada, que tem muitas vitaminas e minerais, mas também é uma pizza de menos calorias. Então, exemplo, pizza de rúcula, que é muito conhecida, né? Com a própria mussarela de búfala, fica uma opção muito boa, muito saudável. Ótimo. A gente tem opções chamadas de pizzas vegetarianas, que vai, por exemplo, abobrinha, berinjela, né? São pizzas, então, bem interessantes e que tem aí o seu valor calórico bem reduzido. É um jeito legal, inclusive, de inserir, por exemplo, na alimentação das crianças, que às vezes são um pouquinho mais resistentes em comer esses alimentos. Na apresentação da pizza, acaba ficando até mais fácil de colocar, né? Exatamente. Você modifica, em vez de ficar só a salada, agregar isso numa pizza fica mais chamativo. Perfeito. A gente tem aqui, por exemplo, champignon também é uma boa pedida, um alimento interessante. Podemos utilizar também o champignon, apesar de vir em conserva, mas pode ser uma opção como não é sempre que vai sendo usado. Né? Aqui as próprias saladas, né, como foram colocadas, né, tomate cereja. Então são sempre opções. Eu sempre falo que o interessante é não ficar preso a uma única receita. Crie, né? Porque o paladar é muito individual das pessoas. Então, invente a sua pizza, né? Agregando não só vegetais, mas também a questão dos queijos brancos são bem interessantes. Perfeito. A gente tem pergunta de telespectador. A Fabiana Torres, ela é de São José dos Campos, São Paulo. Tudo bom, Fabiana? Bom dia, com Jesus a você. Está nos acompanhando pelo canal 11, né? Muito bem, seja sempre muito bem-vinda. O pessoal de São José dos Campos, ali da região do Vale do Paraíba, também pode participar do nosso programa, 0310 07 940. E ela diz o seguinte, olha, receita, inclusive dica aqui para o pessoal. Gosto de substituir a farinha de trigo pela mandioca cozida na massa de pizza. Quais os benefícios dessa troca? Olha, quando a gente faz a substituição da farinha, mesmo sendo integral ou branca, qualquer uma, caso pela mandioca, a gente tem aí uma massa que ela não vai crescer tanto, ela vai ficar uma massa um pouco mais crocante. E também a gente não tem o chamado glúten, que hoje em dia se fala muito. Sim. Então, a gente tirando a farinha usando a mandioca, a gente tem o glúten, né, não vai ter o glúten, e que para algumas pessoas que seguem essa dieta de não consumir o glúten, é uma opção muito interessante também. Tem pessoas que têm, às vezes, alergia ao glúten, não pode consumir, então pode fazer a massa com a farinha da mandioca, que é uma opção, então, de consumir uma pizza sem glúten. Bom, a gente fala sobre alimentação e a gente não pode deixar de mencionar a importância de alimentação saudável vir associada de hábitos saudáveis também, como a ingestão de líquidos, a atividade física, tudo isso são associados para que a gente tenha uma alimentação saudável, certo? Perfeitamente, né? Então, nunca esquecer que, às vezes, as pessoas se preocupam muito com a alimentação. Vou comer direito, vou fazer dieta, vou fazer isso aqui. Só que, junto a isso, a prática de uma atividade física é muito interessante, ter uma hidratação adequada no dia a dia também. Então, para você ter um estilo de vida, uma qualidade de vida boa, nós devemos associar atividade física, uma boa alimentação, um estilo de vida, né, saudável. Isso vai fazer com que a pessoa consiga, então, ter aí a saúde, né, mais prolongada, vamos dizer assim. Agora, Rogério, o brasileiro usa sua criatividade, inclusive quando o assunto é pizza. Muitos sabores existem no nosso país, inclusive as pizzas doces. Normalmente a gente lembra aquela, né, com banana com chocolate, goiabada com queijo. Exatamente. E aí aquilo que já era um desafio, que é manter o peso, se torna ainda mais difícil. Como fazer uma pizza doce saudável? É possível?
fica um pouco mais complicado, realmente, porque a gente tem que agregar aí, muitas vezes, um leite condensado, um chocolate, né? E isso já acaba realmente tornando muito mais calórica, e a questão aí do açúcar também em grande quantidade. Então, aí é aquela questão, você consumir em pequena quantidade. Eu vou lá, vou comer então 1 ou 2 pedaços, né? Dentro da sua dieta ali, seria interessante. Mas, às vezes, associar, por exemplo, frutas, que isso já ajuda também. Então, não só fazer uma pizza recheada de doce, mas acrescentar frutas. Então, pôr um morango, uma banana, por exemplo, são boas soluções. O próprio abacaxi, né? Frutas cítricas, aí vai a gosto. E aí você falava, por exemplo, leite condensado, utilizar a versão diet seria uma boa? Algumas pessoas fazem em casa também, às vezes um pouco menos de açúcar ou com outro tipo de açúcar também? É uma opção, principalmente, né, para o diabético, né, que não poderia consumir, mas se você também, hoje já temos essas versões light ou diet, onde a gente vai ter aí menos açúcar e menos caloria, pode ser uma opção, então, também bem interessante. Tá vendo só, gente? Pode comer pizza com moderação, claro, com responsabilidade, cuidado, não substituindo todas as refeições da semana, né, por esse alimento, mas um final de semana, junto à família, quer fazer ali uma refeição diferente, a gente trouxe essas dicas para você. Rogério, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, por essas dicas tão importantes. Obrigado a vocês, é muito bom.